Boa noite a todos, boa tarde, doutor Gelson. Sejam Boa todos tarde. bem-vindos. Bem-vindos ao estudo do tema O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente. E o tópico de hoje é relação mente-corpo e as doenças psicofisiológicas e somatoformes. Esta é uma iniciativa do NSQ, a Federativa Espírita Holandesa, em parceria com a AME Brasil. Hoje temos a imensa alegria de contar com a presença do nosso querido Dr. Gelson para abordar o tópico de hoje, né? Então, sejam todos bem-vindos, Dr. Gelson, seja bem-vindo, e agora é com Tudo você. bem, gente? Tá bom. Então, vamos trabalhar um pouquinho, né, essa questão da relação. Na verdade, esse tema aqui, né, de hoje, né, que, de uma certa maneira, embarca várias obras da Joana, né, o, o livro Despertar do Espírito, capítulo 5, o capítulo 11, o Plenitude, o capítulo 8 do Triunfo Pessoal, né? E o capítulo 2 da Autodescobrimento, assim como o capítulo 14 do Despertar do Ser Generalista. Eu vou ficar mais no capítulo 8 do Triunfo Pessoal, mas a gente vai passear um pouquinho sobre cada elemento aqui que ela fala, né? Porque é um universo bastante amplo, né? Então, claro, se vocês tiverem questões do material que vocês leram, a gente pode também ir a partir das dúvidas de vocês para a gente poder ir aprofundando em cima dessas, dessas questões que Joana nos traz aí, essa dinâmica, né? Mente, corpo, ou, né? Espírito, corpo, né? Bem, é, o que acontece, né, gente? A gente sabe duas questões importantes que a Joana vai trabalhar quando ela vai focar nesse tema. Uma é a questão das emoções, né? Do quanto as nossas emoções interferem, né, no nosso campo psíquico consequentemente, no campo físico. Toda emoção ela tem um caráter fisiológico. Tá? Isso aí é o mundo da emoção. A Joana fala que as emoções fazem parte ainda da nossa natureza animal, tá? Diferente dos sentimentos. Quando a gente trabalha com as emoções, a gente está no campo, então, desse universo do temperamento, dos processos que envolvem aspectos muito básicos da nossa natureza humana, ainda na natureza animal. Então, a Joana coloca, né, que esses impulsos ligados às emoções não podem ser destruídos, nem os instintos. Os instintos nunca vão ser eliminados do nosso processo, da nossa natureza. A gente vai superando os instintos, né? Então, na medida que o espírito vai agregando em conhecimento, informação, conquistando outras capacidades a partir da sua inteligência e dos valores espirituais, ele vai suplantando a direção dos impulsos, dos instintos, né? Que nem vamos pensar assim, né? Uma gota de tinta preta, se eu colocar numa uma folha branca, ela vai tingir toda a folha branca e vai ficar marcado com aquela cor escura. Mas se eu pegar uma gotinha, essa mesma gota, e pingar no oceano, ela vai se diluir completamente a ponto de não aparecer mais. Então é mais ou menos isso que vai acontecendo. O instinto é como se fosse essa gota. Na vida animal, ele é fundamental, porque representa uma inteligência determinada, guiando, né? Porque ainda o espírito que tem informação no animal não tem capacidade volitiva, né? Vontade, não tem livre-arbítrio. Então, a natureza, a partir dessa lógica do instinto, guia o comportamento animal, né? Isso é importante. Então, o animal
sabe, entre aspas, né? Porque existe uma força reguladora, e até que no despertar do espírito, a gente começa, então, psiquificar esses impulsos. A gente chama de psiquificar esses impulsos. A gente vai começar a subjetivar. A gente vai transformando esses impulsos em sensações e hábitos, inclinações de caráter emocional, né? Então, por exemplo, o impulso da fome não é mais só a fome orgânica, começa a ser a carência, a fome de afeto, a fome de preencher um vazio. Eu começo a comer para preencher necessidades minhas, outras que não seja só necessidade orgânica. Ou seja, a gente vai elaborando o impulso, não necessita um tipo de distorção, a gente vai agregando das impressões e necessidades do espírito. E esse impulso, então, vai ganhando naquilo que a gente chama de hábito, tá? De condicionamento. E aí a gente acaba ficando muito tempo preso nesse condicionamento, né? É, bem, é, assim também as emoções, né? Então a Joana fala, né, em outro momento, né, as emoções não podem, assim como os impulsos. Então, o que acontece? No bem momento, esse impulso é muito forte. O espírito tem que superar a matéria e superar o impulso, a ponto que esse impulso vai ficar diluído daí, né, nesse mar que é a capacidade mental que vai se ampliando com os recursos que a gente vai criando a partir da nossa mente, né? E as emoções também. As emoções fazem parte da nossa natureza animal, e Joana coloca que é impossível de serem destruídas, elas são direcionadas para motivações, movimentos em favor da cultura, da beleza, do engrandecimento da alma. As emoções são é o nosso colorido, é o que dá o tempero, né? O tempero das coisas, né? O temperamento, o tempero. Só que as emoções são forças, né? Não são boas nem não ruins, então, né? Está no livro dos Espíritos. As paixões são negativas, né? E os Espíritos perguntam, não. As paixões são forças necessárias da alma, mas, se não bem controladas, pode levar a uma derrocada do espírito, né? Então, a gente tem que saber dominar as paixões. Então, as paixões ali no livro dos Espíritos são esses impulsos e essas emoções que são muito fortes, né? Então, toda emoção ela tem um caráter fisiológico. Toda emoção, tá? Qualquer emoção que eu sentir, ela vai repercutir diretamente no físico. Porque as emoções é do nível fisiológico. Se eu fico com raiva, vai atingir o físico. Se eu fico com alegria, vai atingir o físico. Então, todas as emoções repercutem diretamente no físico. E a gente tem entre o corpo e o espírito, o perispírito, o corpo sutil. E é rápido. O corpo sutil, gente, ele tem uma plasticidade e uma resposta imediata, simultânea ao estado do espírito. Então, então tem num nível do inconsciente, que Jung chamou de inconsciente psicoide, né? Que está ligado ao corpo sutil, porque a memória do espírito fica no perispírito. Nesse campo, não é nem físico, nem espiritual, que é o campo intermediário, onde que estão os arquétipos, as forças da alma, em potencial. Pode ser tanto movida para o espírito, como que movidas para o corpo, que ela está nesse campo intermediário. Então, ali, nesse campo intermediário, que a gente chama, é um campo psicofísico, é um campo psicossomático. O campo psicossomático é o perispírito.
Tá? Então, isso é a primeira questão importante do ponto de vista da nossa compreensão. Tá? Bem, o que acontece? Né? Esse campo, que é um espaço intermediário, né? Ele é muito suscetível de se refletir tanto no corpo como no nosso psiquismo. Então, o que acontece, né? Como diz a Joana aqui, né? É, é, todos esses impulsos, né? Aqui, eu estou pegando agora o triunfo pessoal no capítulo 8, na segunda página, né? Que ela vai falando que a gente vai tendo que superar os instintos agressivos, que as duras penas a gente vai construindo fases novas, né? Para poder desenvolver outros potenciais, como a intuição, o sentimento, né? E que a gente vai querendo ter uma paisagem emocional onde as perturbações internas ainda predominam em função das cargas de impulsos não trabalhadas, né? Já que essas habilidades, né? E a gente ainda carrega, vários primarismos desse passado que habitam no nosso inconsciente, né? Então, mesmo com a nossa cultura, com a nossa inteligência, né, e conhecimento, né, a gente não é ainda dono de nós mesmos. Né? Então, a Jana coloca aqui, mesmo hoje, com tanta cultura, civilização e conhecimentos, quando a razão deveria comandar os comportamentos, ainda prevalecem os instintos violentos e automáticos, que não foram disciplinados, gerando novos comprometimentos negativos e perversos, que serão incorporar ao patrimônio moral e espiritual do ser. Né? Então, de uma certa maneira, essas tendências são esse impulso do passado, estão ali como matéria-prima, mas elas têm uma carga, elas são intensas, né? Toda emoção, ela é uma força intensa, né? E de uma certa maneira, né? Se elas agem de maneira reativa, né? Em função desse automatismo do passado, desses impulsos, que geralmente está ligado a uma fantasia, esses impulsos são presos em condicionamentos nossos, mas também em fantasias internas, inconscientes. Né? E por trás dessa fantasia inconsciente tem um sentimento. Tudo isso é conectado. E se isso está mal trabalhado, mal compreendido, mal estruturado, né? De uma certa maneira, isso vai gerar um campo, tanto do ponto de vista emocional, ou seja, de padrões emocionais, como do ponto de vista de padrões fisiológicos, potencialmente negativos ou neuróticos. Tá? Então, o que acontece, né? A Joana falou que a nossa mente em desalinho, né? As nossas perturbações internas, emocionais, padrões, características, tendências, acabam ativando esses núcleos, ativando, despertando essa carga emocional que vai acumular no corpo físico, gerando doença, certo? Então, nós somos um ser psicossomático, por natureza. Né? Não dá para separar em nenhum momento uma coisa da outra. Né? Tudo que a gente vibra repercute no cosmos, no universo e, né, no nosso corpo. Certo? E aí que tá, né, gente? Puxa, mas alguém pode me perguntar aí, né? A, a Maruja que está ali ouvindo pode perguntar assim. Mas, Gelson, a gente tem tanta gente legal que reza, que é tranquila e é doente.
carrega. E tanta gente que é ruim e é saudável, é contraditório, né? Se o corpo reflete a todo momento a nossa dinâmica, né? E de uma certa maneira reflete a nossa condição, por que tem tantas pessoas que são potencialmente boas, né? E que têm doenças psicossomáticas? E tantas pessoas que são, como assim, ruins mesmo, né? Grosseiras, egoístas, orgulhosas, e são saudáveis, do ponto de vista fisiológico, né? Como é que a gente pode pensar nisso? Alguém tem alguma ideia? Alguém consegue fazer um entendimento por que isso acontece? Do que vocês leram? Alguém faz algum tipo de entendimento em cima disso? Ainda eles falam que quem é bom desencarna mais cedo, né? Ah, é. Alguém tem uma ideia, então? Uma coisa que eu li nesse que Uhum. você está falando agora do triunfo pessoal e que me chamou bastante atenção, mas também um pouco ligado com a questão do autoconhecimento, né? Uhum. Aliás, todo o material de hoje tem coisa assim, eu fiz tanta anotação, falei, nossa, isso aqui eu entendi. É muito material, né? Mas aí tem uma coisa que me chamou bastante atenção, que é esse pedacinho aqui, entre tantos outros. Essas heranças, ela está falando exatamente das nossas vivências, de tudo isso que está lá no nosso ser profundo, né, que a gente não tem conhecimento, mas está lá no inconsciente, que afloram, Uhum. e aí essa questão da pessoa que é boazinha e sofre, da que é menos Uhum. daquelas que não estão nem aí com a forma como elas vivem e tratam os demais, né? E aparentemente é feliz, né? É, é isso que me chamou bastante atenção. Essas heranças reaparecem como tendências, né? Em forma de conflitos que aturdem e felicitam ou através de aptidões, de habilidades que propelem ao aprimoramento, alargando aos horizontes do self, cada vez mais enriquecido de possibilidades de identificação com a vida coletiva. Isso aqui, em princípio, não está muito ligado com o que você acabou de falar, mas eu penso que a pessoa que está fazendo tudo certo e mesmo assim tem uma vida difícil, é porque ela tem coisas que estão lá guardadinhas, né? Mas que precisam Uhum. ser tratadas, precisam ser resgatados, precisam para que o ser profundo se harmonize com a vida, o que está precisando ser consertado tem que ser consertado, ele vai aparecer um dia. Se a pessoa já evoluiu em algumas partes, mas tem algo que está precisando ser. E aí, e E, essa pessoa já está com capacidade ou já psicologicamente já suporta trabalhar essa questão, não é? Uhum. e isso não seria lixos mentais que a pessoa guarda ali no carrega consigo e não consegue se colocar para fora? Ela é boa, mas ela carrega ainda, né, esses lixos com ela. O que Poderia a se Joana dizer vai assim? colocar? O que a Joana vai colocar, né, Cláudia? É bem importante essa questão que a Maria traz, né? Porque isso vai dar uma ideia da dinâmica. Existem níveis de inconsciente, tá? Tem o inconsciente profundo, que é o que está automatizado. Esse automatizado, ele tem dois princípios. Aquilo que a gente conquistou como algo que pertence a gente, então é algo que ninguém tira mais da gente, e por ter conquistado ele automatiza, né? Então, e tem algum parte desse inconsciente profundo que é aquilo que está automatizado, mas não é uma conquista. São padrões negativos que a gente automatizou. Por exemplo, eu vejo de várias encarnações com experiência muito belicosa, muito violenta, muito, né? Então, eu vivi muito a vida como se fosse um jogo de poder físico, né?
de violência. Então, isso internalizou em mim. Então, eu compreendo a vida e eu reajo automaticamente à vida a partir desse padrão. Então, de repente, eu sou uma pessoa que muito facilmente fica com raiva, ou explodo, eu, de uma certa maneira, não consigo elaborar, porque eu tenho ainda, eu automatizei padrões emocionais a partir desses impulsos agressivos não trabalhados. Então, esses têm que ser, têm que vir para fora aos poucos, né? Então, esse inconsciente mais profundo, ele vai ter que ser drenado do perispírito. Então, Uhum. ele vai vir com essas tendências da gente, justamente para a gente mudar. Tem aquilo que é tendência automatizada, que tem que ser mudado, e tem aquilo que é conquistado e automatizado, porque já é uma habilidade que eu realizei. Fora isso, tem o inconsciente cortical, que a Jana coloca. O inconsciente cortical é o inconsciente mais recente, Uhum. está ligado à nossa fase infantil, a padrões emocionais, a estados emocionais e arranjos emocionais, imagens, que foi impregnado, né, nessa vida e que está muito perto também do nosso subconsciente ligado a esse passado mais recente. Uhum. Tá? Então, ela vai dizer aqui, ver se eu acho, né? Onde que é isso, né? Ó, aqui, ó. Ela vai dizer assim, na página, no 1928, antes do sociopata, né? Com alguns Uhum. constituições emocionais frágeis facilmente se perturbam ante desafios existenciais ou sofrem os efeitos da educação deficiente no lar, da mãe castradora ou neurótica, da família desajustada, das pressões sociais e financeiras do momento grave que se vive na Terra, derrapando em transtornos complexos. Então, você vê como é uma combinação de fatores. Tá? Então, de uma certa maneira, tem um campo que é o campo do conteúdo. No campo do conteúdo, né, essas memórias e esses padrões emocionais, né, que de uma certa maneira estão ali potencializadas com a exposição que a gente traz. Desde em termos de condicionamento, né, já fala então Uhum. de um hábito, seja em termos de conteúdos emocionais. Então, a gente tem dois aspectos: o funcionamento, né, que são padrões mentais de funcionamento, de reagir, de assimilar a realidade e de reagir a ela, e conteúdos emocionais, cargas emocionais de dor, de desamparo, de medo, de culpa, são conteúdos, tá? Uhum. Junto com esses elementos, a gente vai estruturar uma imagem de eu, ou seja, uma estrutura psicológica. E essa estrutura psicológica, ela pode ser mais frágil ou mais forte. Então, essa estrutura emocional vai criar um vaso no nosso ego. Se a minha estrutura egóica for frágil, eu vou ter uma incapacidade de me reconhecer capaz de lidar com a vida. Baixa autoestima, procrastinação, culpas desse passado que se juntam a uma educação deficiente e assim por diante. Então, você vê como é complexa esse processo todo, né? Gerando, aí, claro, personalidades mais sensíveis e mais frágeis, independente desse conteúdo ser mais violento ou não, né? E personalidades mais capazes, né? Então, de uma certa maneira, mesmo que eu tenha um inconsciente revolto, né, um inconsciente agitado, em conflito, se eu tiver uma estrutura egóica boa, eu vou lidar com esse inconsciente.
Mas se eu não tiver uma estrutura bem construída, mesmo que o meu mar não seja tão revolto, né, qualquer movimento pode me assustar. Então, a gente tem, de um lado, um inconsciente mais harmônico ou mais conflitivo, e uma estrutura egóica mais frágil, mais forte. E tudo isso vai se combinar. Tá? Bem, aí eu volto para esse ponto aqui, Elcio, né? só voltando um pouquinho, essa questão da estrutura egóica mais frágil, ou mais consolidada, não sei se eu posso usar essa palavra, tem a ver também com as experiências, com tudo que a Juna está falando nesse capítulo, bastante da reencarnação, né? Tudo que a gente traz das vidas pregressas, né? Os atavismos, né? Então, a pessoa vai formando, adquirindo uma estrutura mais fortalecida através das experiências, não é? Do que viveu, de como viveu, claro, né? De como a gente vai retirando os ensinamentos, as experiências e vai incorporando ao nosso patrimônio espiritual, e então a cada reencarnação o ser vai vindo com essa estrutura psicológica ou egóica mais fortalecida, não é isso? É assim, né, Maria? Daí que, claro, aí que tem uma coisa, né? Por exemplo, eu posso ser uma pessoa muito endividada, né? E vim com um peso muito grande. Mas se eu já tenho autoestima e dignidade, e digo, devo, mas não nego, quando puder, né? Assim, né? Eu consigo encarar melhor a vida, mesmo que eu tenha um peso atrás de mim. Mesmo que eu tenha, né, aqui, ó, né, no meu cangote, né, aquele arzinho, né, aquele hálito ali dizendo que eu tenho um compromisso com a lei. Agora, se eu sou uma pessoa muito com autoestima baixa e quando eu me sentir culpado, eu me sinto, daí eu vou me fragilizando. E aí tudo se torna muito mais pesado e difícil. E claro que essa culpa é do passado, né? Mas tem pessoas que lidam melhor com a culpa do que outras. Né? Claro, tem processos obsessivos, tem culpa, tem medo. E esses três fatores, a culpa, o medo e as ações negativas desses perseguidores, acabam sendo potenciais muito grandes para geração de doença, tanto psicológica como doenças fisiológicas. Tá? Ô, Gerson, Então, isso tem a ver com a sim, aceitação e não aceitação da condição que está. Ah, vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa que está com câncer, entendeu? Dele aceitar esse câncer, saber que está tratando, mas saber que, entendeu? É um processo que ele está enfrentando e ele reconhecer isso e não desequilibrar psicologicamente, emocionalmente, não deixar ele afundar, entendeu? Mas ele saber que isso existe. Ele aceitar essa condição, não quer dizer desistir, aceita a condição. E ele está sim. realmente, mesmo no inconsciente dele, não lembrar de nada do que, né, do passado, ou espírita ou não espírita, mas ele aceitando aquela condição. Então, ele encara a situação muito mais leve, mesmo sofrendo. É isso? Pode ser dessa forma? Sim, sim, sim. Mas, claro, isso é um ponto bem positivo, né, Mônica? Mas existe um biotipo, que a Joana fala, né? Biotipo de cada um. E esse biótipo, né? O biotipo, ele também condiciona a gente a um certo padrão, independente da nossa força espiritual, tá? Porque a hereditariedade e a força da matéria era muito grande. Né? Mesmo que tudo comece pelo espírito, né? E principia na mente, é,
favorecendo certos arranjos, mas esses arranjos são determinados também por fatores que não é só do campo da minha natureza estritamente espiritual, né? Então, por exemplo, né, vamos pensar assim em Chico Xavier, que teve câncer. Vamos pensar em São Francisco de Assis, que teve lepra e teve câncer, quase ficou cego também, né? São espíritos de muita envergadura, né? E do ponto de vista da força espiritual, do recurso espiritual, eles são uma fortaleza. E eles expressam a energia deles, vibratória, de amor, de paz, né? É algo que eu não consigo nem imaginar, nem comparar com a minha e qualquer uma de nós. E mesmo assim, eles adoeceram. Então, vocês entendem que a gente não pode ver a doença apenas como castigo, ou como karma, ou como um processo de resposta a um desequilíbrio psíquico. Porque, de uma certa maneira, senão o cachorrinho não sofria, não ficava doente, porque não tem karma. Né? A gente vê um monte de cachorro aí com câncer, com, né, fechado, né? Então, de uma certa maneira, o processo degenerativo do corpo e a construção da doença, ele passa por fatores muito complexos. Você quer dizer que é mais no fator hereditário, genético, nesse sentido que você está querendo dizer, em vez de jogar tudo para o espiritual, para a psique? É isso que você está querendo dizer? É tudo espiritual, Cláudia, mas espiritual ele não está não tá separado dos elementos que a vida me dá. Então, por exemplo, se eu tenho uma família que eu tenho uma propensão de ter câncer, né, ou de ser hereditário, ou de ter uma produção do fígado que não é favorável e que me predispõe a produzir de maneira equivocada ou pouco, limitada insulina, eu tenho uma propensão a fazer diabetes, então esse fator me pertence. Eu pago um preço de estar na vida. Todos nós pagamos um preço. Se eu vou, de uma certa maneira, viver numa cidade muito poluída, isso vai me afetar diretamente, dependendo da minha condição espiritual, né? Você vai sofrer Vou sofrer a ação. a prestação do meio. Isso é uma toxina, isso vai me perturbar. Eu tenho um pulmão mais frágil, né? Mesmo que eu não tenha um karma, mas é um pulmão mais frágil, porque dessa maneira a minha constituição é essa, né? Isso eu vou me ressentir mais. Então, o Francisco ele tinha uma condição muito precária do ponto de vista de vida. Ele comia mal, né? Ele vivia no relento, ele sofria muito assédio espiritual. E tudo isso, de uma certa maneira, deve ter sobrecarregado o corpo dele, que era frágil. Então, ele tinha um biotipo frágil, né? Então, mesmo que ele seja um espírito iluminado, que ele era, né? O corpo dele se ressente. O Chico Xavier também, né? Então, a espiritualidade não te protege porque tu é especial espiritualmente, tu vai ganhar a prerrogativa de dizer, então teu corpinho vai não, Especial. é especial, assim, tu não vai envelhecer, até os órgãos todos vão ser perfeitinhos. Não, tu tem que pagar o preço de estar na vida. Tá né? certo. E, de uma certa maneira, tu vai se relacionar com uma realidade que a vida te dá. Então, porque do ponto de vista da doença,
problema não é a doença, a enfermidade, mas sim o que tu extrai dela, porque a doença, do ponto de vista psicológico, pode ver a doença como um, uma desarmonia com o universo, como uma falha de percurso, eu estou contra a lei, e o sofrimento e a doença é uma resposta ao meu desencontro com a lei, Uhum, né? Mas, na verdade, o desencontro com a lei foi antes, quando eu matei, quando eu agi com orgulho, quando eu... Entende? Agora, com a doença, não é mais. A doença, na verdade, é um reflexo, uma tentativa de me colocar de volta questões importantes para mim. A gente pode ver a doença não só como uma desarmonia, um desencontro com a lei, a gente pode ver a doença como uma necessidade da alma. A alma, ela é circular. E nessa circularidade, ela repassa temas essenciais da sua vida, extrair desses temas cada vez mais profundidade e sentido. como Então, uma forma muitas de vezes, expurgo. expurgo e na medida que a gente lame nossas feridas, a gente busca também encontrar um sentido. A doença é uma forma de construir significado, de encontrar sentido. Não só de pagar débitos e dívidas, e de Uhum. sanar desarmonias. Tá? O Daniel levantou a mão lá há tempo. Tu quer colocar alguma coisa, Daniel? Sim, boa noite, gente. Boa noite. É uma pergunta. Espírito mais elevado, a gente pode dizer que ele tem a barra dele, o espírito mais elevado tem uma barra de virtude mais alta, e a cada deslize que ele faz, ele pode carregar uma culpa maior, mesmo que um deslize pequeno para um espírito elevado, pode gerar nele uma culpa maior do que o mesmo ato num espírito de uma envergadura mais baixa. E essa culpa que ele carrega pode se refletir em doença ou alguma mácula na alma dele maior do que de um espírito menos elevado. Pois é claro que uma mente poderosa ela tem uma força maior e uma repercussão maior também, né? Então, em tese, quanto mais poder mental, mais eu balanço as estruturas do universo, né? Então, mas isso, quando a gente está aqui na Terra, a gente é protegido também. A matéria nos, assim como a matéria nos escraviza, nos impõe, nos desafia, ela nos protege muitas vezes. Então, para muitas mentes perturbadas, para muitas pessoas que são emocionalmente ainda instável, está num corpo e numa certa imposição de um padrão coletivo é uma forma de apoio. Então, do ponto de vista também do espírito de luz, essa ação espiritual, digamos que eu sou um espírito de luz e por algum acaso eu penso alguma coisa negativa, né? Claro que isso repercute mais, mas eu tenho tantas coisas boas também junto de mim, não é por causa disso que isso vai gerar um terremoto na minha vida ou na vida dos outros. Mas, claro, uma vez Chico Xavier estava passando por uma fase muito difícil na vida dele. E por alguns momentos ele se lamentou. Ele ficou num estado assim de angústia e lamento e ficou meio, um pouco negativo. Foi um lapso, assim, né? Nesse momento apareceu um espírito das trevas e disse: "Me chamou, Chico?" Daí Emmanuel apareceu nessa hora e disse para o Chico: "Não disse que não. Tu puxou o teu pensamento. Então, tu, né? Daí, tipo assim, te vira. Assume agora o teu pensamento, né?" Daí o Chico pensou um pouquinho e falou para esse espírito, que era um espírito assim, muito terrível, né? De uma característica, de uma forma muito animalesca, muito
forte também, porque tem espíritos das trevas que são muito poderosos, né? Porque o fato de tu ser das trevas quer dizer que tu não seja inteligência, não domine magnetismo, né? Então, tem verdadeiros magos espirituais lá com muito poder, né? Então ele perguntou, me chamou, Chico? E o Chico, te chamei sim, meu irmão. Eu estava meditando aqui na vida e me reconhecendo o quanto eu sou pequeno. Então eu gostaria que tu me abençoasse em nome de Jesus. Daí o Espírito falou para ele, dessa vez tu escapou, mas eu estou no teu pé. Aí foi embora. Então a gente vê claro que o nosso pensamento repercute, né? E quanto mais evoluído, mais intenso ele é. Mas isso também, de uma certa maneira, a gente tem habilidades também, né, de que a gente é evoluído para lidar com essas realidades. Né? Perfeito, Então, perfeito, há perfeito. um equilíbrio aí de forças também, né, Daniel? Senão você não tem a vantagem de evoluir, né? Sim, Evoluo. Daí qualquer coisinha que eu faço, né? Vou pagar um preço maior? Como é que é isso? Então, na verdade, claro, a nossa responsabilidade aumenta, mas, de uma certa maneira, também aumenta a nossa capacidade de lidar e ter recursos para poder dialogar com a vida. Né? Bem, tá certo. é, Obrigado. então, claro, núcleos de memória, de muita dor emocional, de muita carga, de muita geração de traumas, né? Da qual a gente está impregnado, fixado ainda, a gente não conseguiu perdoar, ou por culpa, tende a gerar núcleos muito perturbativos e muitas vezes favorecem o desenvolvimento da doença. Então, existe essa hereditária que eu recebo da minha família, mas conforme a minha atitude durante a vida e esses padrões emocionais do passado, essa disposição pode ficar quietinha ou pode ser despertada. Né? Então, mesmo que eu tenha uma carga muito grande, a ter certas. Por exemplo, eu tenho um irmão gêmeo, a gente é univitelino. Então, do ponto de vista genético, né, a gente é igual. Né? O mesmo óvulo que se desprendeu formou duas criaturinhas, igual geneticamente. Mas ele é alérgico a camarão e eu não. Né? Eu adoro camarão, posso me lambuzar com o camarão, não vai acontecer nada. Ele não pode passar perto do camarão. Então, de uma certa maneira, por ele ser um espírito diferente do meu, né, a gente vai construindo, a partir dos elementos que tem, uma história própria. E nosso corpo vai contando essa história. Uhum. Né? E os elementos que nós recebemos é o mesmo do ponto de vista genético. Né? Então, eu tenho dificuldade demais em alguns órgãos e eles em outros. Então, de uma certa maneira, isso depende sempre da dinâmica e do movimento nosso na vida. Né? Então, Gerson, a doença, deixe-me só me fazer entendida. A doença pode ser um modo de expor, como também pode ser o sentimento da alma querer entrar em equilíbrio com a vida, diante da vida. Pode ser um estilo de vida, uma necessidade para a alma enquanto tal. Tá? Uhum. Às vezes o espírito de luz pede um corpo frágil. Né? Eu quero um corpo debilitado, frágil, doente, para me testemunhar. Não Uhum. karma. Sei. Eu escolhi um corpo limitado, um corpo precário, para que a minha força espiritual, o meu exemplo, sirva de forma útil para as pessoas em minha volta. Né? Então, a lógica do espírito é uma lógica muito complexa, a gente não pode reduzir as coisas. Né?
Uma vez, também com o Chico Xavier, ele estava passeando, né, por uma região bem pobre de Uberaba, né, e passou por um casebre. E naquele casebre tinha uma mãe, daquelas mães magras, sofrida do sol, com uma constituição frágil, com duas crianças completamente debilitadas, assim, mentalmente tortas e mentalmente debilitadas, né, deficiente. E aquela caravana com o Chico, e um senhor comentou: meu Deus, que karma dessa mulher, que ela andou, que ela não fez receber, né? Reencarnar nesse lugar miserento, né? Numa condição precária em todos os sentidos, né? Com dois filhos nessas condições. E o Chico falou assim: meu irmão, não julgue. Essa mulher já é um anjo. Ela veio de um outro planeta, não sei se era de Vênus. Nenhuma alma queria acolher esses dois espíritos. E ela, passando pela Terra, reconheceu a necessidade deles e, por amor, acolheu e se habilitou a vir nessa condição para poder dar suporte a essas duas almas que ninguém queria acolher. Interessante, bem interessante. Mas, sim, Maria, agora pode eu falar. voltei na sua pergunta, uma pergunta que você fez aí há um tempo. Que você vê uma pessoa que parece que é boazinha e está sofrendo horrores, e o outro que você sabe que não faz bem para ninguém, está só preocupado com o seu bem-estar e tudo mais, né? E tá tudo bem, né? Com esse seu exemplo aí me fez repensar na sua pergunta. Quer dizer, a gente vê pelas aparências, né? Então, claro que se a gente só vê o externo e vê uma situação, é muita complexidade, né? Para a gente E não, entender e outra, né, determinadas Maria? coisas. É, e talvez muitas vezes esse espírito é onipotente, que é orgulhoso, que fere as pessoas e tem reações muito danosas, né, pelo comportamento, comportamentos assim bastante comprometedores do ponto de vista ético. Agora ele é saudável. Então a doença não vai aparecer automática, mas ele está acumulando raiva das pessoas, ódio, ele está acumulando, com a perversão dele, fluidos degeneradores, que nesse momento pode não aparecer, porque às vezes a doença esse processo vai aparecer daqui 5, 10 encarnações, né? Então, e aquele que está doente agora e é bonzinho, talvez ele está fazendo uma cirurgia plástica do espírito, né? Eliminando o que. Vamos eliminar tudo que tem que eliminar, porque eu quero sair limpo e perfeitinho dessa vida, né? E, de repente, essa doença nada mais é do que resquício que ele quer eliminar, né? De processos internos de um passado remoto, né? Então, essa questão são bastante complexas mesmo. E tem um outro fator que eu gostaria de colocar para vocês também, que a Joana coloca num dos capítulos, que eu não me lembro qual deles agora, que é o desencaixe corpo e mente, corpo e espírito. Que muitas vezes a Joana falou, a gente tem que saber ler a necessidade do corpo, porque o corpo tem necessidade. E se a gente não sabe ler a necessidade do corpo, a gente, de uma certa maneira, faz o corpo sofrer. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito rígida moralmente, né? E eu não me permito o prazer corporal e não reconheço que eu tenho necessidade do meu corpo e não acolho essa necessidade buscando um lugar adequado para viver isso, eu vou estar, de uma certa maneira, fazendo uma cisão neurótica.
entre as necessidades e o meu espírito. E isso vai ficar, essa prisão vai gerar pode gerar um problema com o tempo. Então, muitos espíritos não conseguem fazer uma leitura adequada do seu corpo. Seria a Esse é distonia e as suas consequências? a distonia. E outra coisa também acontece, né, Maria, dentro disso, o paciente, a gente chama paciente somático, são pacientes que não modulam a emoção. Chama de alextimia. Alextimia que não tem modulação, são pessoas muito objetivas, muito racionais e muito concretas, tá? Então, se tu pergunta para elas, puxa, você acidentou semana passada, né? Como é que foi? Né? Deve ter sido difícil, deve ter sido assustador para ti, né? E ele não fala de si, não fala do seu sentimento. Ele fala do acidente, né? Então, ele não contata com o sentimento, com as emoções. Então, esse paciente vai, de uma certa maneira, vai ter uma tendência de somatizar mais. Tem duas escolas que estudam a somatização na psicologia. A escola de Paris, a escola de psicanálise de Paris, e a escola comportamental de Chicago. São duas grandes escolas. E elas têm visão diferente. Tá? A escola de Chicago, ela diz que o corpo simboliza. Então, o corpo conta uma história. Então, eles vão fazer até tipologias de somatização. Pacientes muito sentimentais, que tendem a reprimir ou se estressar, tendem a fazer problema cardíaco, tipo A, tipo B, tipo C, né? Que são caminhos de somatização conforme padrões psicológicos. E o corpo somatiza. Então, se eu não conseguir engolir um sapo, fico com aquela bola aqui e somatizo na garganta, que tem alguma coisa que não desce. Então, por a escola de Chicago, existe então caminhos no corpo, assim como existe na filosofia chinesa, né? Tu tem raiva é o pâncreas ou rins, tu tem isso, existem os meridianos, né? No perispírito, e tem canais, né? De ligações com um tipo de emoção ligada a um tipo de natureza, né? Dos terra, fogo, ar, madeira, né? Né? Na medicina são 5 elementos, e conforme o tipo de emoção é um elemento que está ligado a algum órgão. Há toda uma compreensão de que cada órgão tem a ver com algum tipo de emoção também. Tá? Então, esse tipo de escola, né? A doença como caminho, por exemplo, né? Então, tu tem medo, vai somatizar dor nas nádegas, dor aqui no estômago. Então, de uma certa maneira, há uma relação aí entre as emoções e o corpo. Tá? Na escola de Paris, o corpo não somatiza. O corpo ele é um tipo de descarga pulsional. O corpo é um tipo de amortecedor das pulsões, né? Então, na escola de Chicago tem uma frase que diz: para mim não enlouquecer, o corpo enlouquece por mim. Então, tudo que eu não consigo elaborar, humanizar, todo impulso que eu não sei lidar, há um movimento regressivo. A energia regride e o corpo ancora. Então, uma ancoragem no corpo. Como se ele servisse de suporte a essas cargas energéticas. E movimentos regressivos. Então, o corpo fixa a libido ali, eu acabo vivendo no corpo e eu não consigo elaborar e viver emocionalmente. São duas escolas diferentes. Uma teoria não consegue conviver com a outra. Na visão junguiana, na visão espírita, essas duas teorias
não estão erradas, estão integradas. Porque, de uma certa maneira, a gente sabe que no perispírito tem regiões que foram danificadas. Se eu dei um tiro no meu ouvido, eu vou lesar o perispírito. Então, na próxima encarnação, talvez essa região do meu corpo fica com propensões ou de surdez, ou de ter problemas de ouvido, porque foi lesiado. O André Luiz fala da zona de remorso no centro cardíaco. Um senhor que tinha uma amante, e a mulher dele e os filhos eram muito amáveis, muito, né? E a mulher, assim, era uma mulher muito querida. Então, ele, quando chegava em casa, via a esposa dedicando aos filhos, e todo mundo ali feliz, acolhendo ele de tão boa vontade, ele ficava com remorso. Havia um conflito dentro dele. E esse remorso foi criando o quê? Uma zona de revolta no centro cardíaco. Foi acumulando fluidos nessa região, a ponto de ele fazer daí um problema cardíaco mais tarde. Tu vê, a gente tem tanto, de um lado, uma somatização simbólica, o meu coração não está aguentando lidar com esse conflito, porque, né, eu tenho um remorso e meu coração dói, e aí eu tô, né? E o outro o meu corpo ficou sensível e toda a carga espiritual vai se acumular naquela região do ouvido, a região mais frágil do meu perispírito. Tu vê que as duas coisas podem acontecer do ponto de vista da lógica, né? Da dinâmica. Mônica? Oi. Eu fiquei assim, esperando que você caísse nessa parte de fluidos, porque somos pensamento, né? Então, a reação que temos, vou tentar juntar desde o começo que você falou até agora, sobre aquele espaço que você falou entre o corpo e o perispírito, né? Onde ficam os arquétipos. Ali, realmente, é como se fosse a distribuição, né? É um canal de ligação um com o outro, que joga. E ali também pode-se dizer que vem toda essa memória de todas as encarnações, as personalidades que a gente vem acumulando, e os traumas, e toda a criação, tudo, e a educação, e vem e fica naquele canto. Aí você falou, algumas coisas ficam concretizadas, né? Fica realmente, e você falou, o inconsciente que fica mais. Você falou dois tipos. Um que está bem sólido, que é positivo, e o outro não, né? O outro que não é positivo. E tudo, pelo que eu entendi, é, é, como é que eu diga, vai através do fluido, né? Que realmente são fluidos que interagem, tanto externo como interno. E o interno que você falou, falando das emoções, a gente também reflete, vê a emoção e a gente tem um momento do pensamento e joga tudo aquilo no pensamento. Aí vem exatamente o sentimento de raiva, de rancor, de alegria, e aquele transforma em fluido. E esse fluido a gente absorve e vai para aquele lugar que você falou agora, entendeu? O coração ou alguma parte do corpo, ou vai para fora, entendeu? Eu tento entender exatamente essa parte. Aí vem também as terapias. Aí tem a transpessoal, que eu acho que Joana fala de transpessoal, eu não sei se foi, não sei qual foi o livro. Aí tem a somaterapia, aí tem a psicomotricidade, também relacional. Aí eu fico me perguntando, resumindo, diante de tudo isso que a gente vem vendo, né, todos esses estudos, aí qual a terapia? Eu sempre busco isso, que a gente possa nos aceitar essa parte dessas dificuldades, reconhecer, que eu acho que essa busca que a gente, todo mundo busca, e reconhecer exatamente essas dificuldades. Se a gente tem aqui o inconsciente, que é um iceberg, né? Então, aí, como a gente busca essas terapias que a gente pode mais suavizar, vamos dizer assim, e controlar essas emoções, que eu acho que é o que mais prejudica e joga para dentro do nosso corpo físico. Entendeu? Daí, assim, né, Mônica? Todas são válidas, né? Todas são válidas, né? A terapia bioenergética, a Joana fala, né? O passe, né? A harmonização, a meditação, o contato com as tuas emoções,
identificar, reconhecer, né, para poder elaborar, né, os processos de construção de estruturas egóicas mais firme, mais forte, o auto-perdão, a autoaceitação. Porque a terapia que promova esse tipo de coisa é válido, né? Não existe uma melhor do que a outra, depende muito da pessoa que vai buscar a terapia, de como ela vai estar aberta, aproveitar, depende muito do profissional, depende muito do momento da pessoa também, de vida, né? Mas todas são interessantes, né? O importante é isso. E muitas vezes o caminho para solucionar um, é ir para o concreto. Uma vez eu era adolescente, né? Tinha uns 16, não, tinha mais, 18 anos, né? Eu já dirigia. E aí uma entidade falou assim: meu filho, há muita tensão, há muita carga espiritual no ambiente familiar de vocês. E muito em função dos meus pais que estavam em litígio, estavam se separando, né? E meu pai é uma pessoa muito difícil, não tem proteção, não tem mérito nenhum espiritual, então uma série de fatores tem muita carga. A gente vai desviar para vocês, para tentar sanar. Então, não se preocupe, se em algum momento vai ter um acidente de automóvel. Mas esse acidente é para gerar um impacto e essa carga fluídica ser dispersada. A gente vai ter que fazer isso. É o caminho mais fácil, tipo assim, né? Já passou algum tempo, né? A gente, né? Tinha até esquecido, né? E a gente estava na Ipiranga, que é uma vida larga aqui em Porto Alegre, né? Indo em direção à PUC, eu, Gilson, uma universidade de Fuca, tinha um Fuquinha, e era até o Gilson que estava dirigindo, né? E de repente o freio arrebentou a correia, né? O, que segura o freio, e o carro bateu num outro carro à frente, porque ficou sem, sem freio. Mas a gente não vinha muita velocidade, então a gente não teve nada grave com a gente, né? Aí quando houve aquela batida, eu me lembrei. Talvez isso seja a tal história aí que a entidade tinha comentado com a gente que ia acontecer. Então, isso vale para o nosso corpo também. Muitas vezes, uma carga fluídica tem que vir como uma forma de dispersar. E às vezes vem alguma coisa também que tem que ser purgado, que é mais fácil. Porque tudo que é do nosso mundo interno, que tem conflito, vai ter que vir para a consciência. E vai ter que ser trabalhado e elaborado de uma maneira, seja pelo corpo, seja pelas questões, seja do ponto de vista psíquico, vários caminhos. Então, tem pessoas que são mais somáticas, de médiums muito sensitivos, pessoas que são mais corporais, por algum motivo. Eu não estou falando do paciente psicossomático, que não modulou afeto. Estou falando de pessoas que são mais corporais, né? E o corpo delas é mais sensível, e todo mundo fala muito pelo corpo. E tem pessoas que são menos corporais. Também tem essa questão. E tem uma outra questão. Essa ligação, né, gente? É que tem vários tipos de médio. Tem o médio intuitivo, né? Um médio sensitivo. O médio sensitivo sente tudo no corpo. Né? Encosta o espírito, ele já sentiu. Tem a raiva, sentiu um fluido no corpo, uma dor, tá um dor, um peso. O médio intuitivo está lá. Ele não sente nada, né? Eu sou um médium mais intuitivo, e às vezes está super pesado o ambiente, eu estou lá bem parceiro, achando que a vida é boa, e tá os médios sofrendo lá, porque são sensitivos. Eu intuo que tem algum peso. Eu intuo que a coisa não está boa, mas eu não sinto peso no corpo, porque eu não sou um médio sensitivo. Então, depende muito também do tipo de padrão corporativo. Por isso que eu falo que tem um biótipo, assim como tem um biótipo da mediunidade, porque a mediunidade
é uma percepção corporal, esse biótipo da mediunidade vale também para os padrões psicológicos de cada um. Tá? E tem um outro fator também aí, é o seguinte, às vezes o encaixe do corpo não se faz de maneira adequada, por algum motivo. Quando não se faz, no início da formação do feto, esse encaixe, isso gera um processo muito grande de falta de identidade psíquica. Porque a nossa identidade psíquica, nosso ego, se faz a partir da imagem corporal. O bebê vai construir a sua imagem emocional e psicológica a partir do corpo. O corpo é a primeira experiência que nós espíritos temos quando reencarnamos. E quando o espírito não tem um bom encaixe, isso pode gerar pacientes autistas, pacientes borderlines, pacientes esquizoides. Por quê? Porque ficou uma falha na comunicação. Ou eu não sei, ou porque a minha mãe tentou abortar, fiquei com medo, eu não quis reencarnar, né? Medo da rejeição, e aí ficou essa falha. Ou porque eu tinha medo de reencarnar, o peso muito grande, porque eu tinha muita culpa e era muita responsabilidade. E aí, então, por vários motivos, esse encaixe pode não se dar direito. E isso vai causar, muitas vezes, por essa falha, questões básicas na construção da nossa personalidade. Esse é um outro fator que vai interferir na questão somática também e na estruturação psicológica. A Gigi tinha levantado a mão, Gigi. Não, é só para completar esse ciclo aí de opções de como a pessoa pode obter uma doença. Então, no livro No Mundo Maior, Calderário, no capítulo lá, vai falar de um cidadão que tinha vício de bebida e já tinha recebido algumas ajudas, mas aí quando ele melhorava, ele se sentia fortalecido e toca beber outra vez. E então o Calderário foi lá e disse: agora vamos resolver. Calderário lhe provoca um infarto, uma situação no coração, né? E ele baixa o hospital e fica lá um bom tempo até que depois disso ele realmente para de beber, porque o tempo que ele ficou feito um estágio de abstinência, né? Então, a doença, nesse caso, como eles dizem, é uma doença regeneradora, não, gratificante. Eu não sei uma palavra assim que até... Ele teve mérito, foi um presente, na verdade, né, para ele. Né? Né? Então, a gente ficou doente, então há N motivos de a doença chegar até nós. E, nesse caso, foi exatamente uma doença salvadora para ele, né? Sim, para proteger ele, né? Para proteger, né? Então, é interessante a gente saber a resignação quando aparece uma doença, né? Ela é fundamental nesse caso, porque com a visão que nós já temos, com algum pouco conhecimento, a gente tem que questionar o para que eu estou vivenciando essa situação, né? E muitas vezes, no fundo, a gente sabe, eu penso, né? Era só para abrir esse leque aí das doenças que veio essa passagem do livro. Obrigada. E, de uma certa maneira, quando há uma cisão muito grande, o que é perigoso, né, gente, do ponto de vista tanto psicológico quanto do ponto de vista físico, é quando há uma cisão muito grande. Quando há uma dissociação muito grande entre eu e alguma coisa do meu inconsciente, ou eu e o meu corpo, isso se torna potencialmente destrutivo. Tá? Tem um psicopata aqui, que ela fala aqui, né? E que o psicopata vive só o presente. Que o espírito de luz também vive só o presente, porque está na plenitude. Ele não está nem preso ao passado, nem angustiado pelo futuro, nem na depressão do passado, as memórias pesadas, as mágoas, ressentimentos, nem na preocupação, na ansiedade do futuro. Então, o espírito de luz, ele vive um eterno presente. O psicopata também vive o presente, diz aqui a Joana, né? Mas de maneira diferente. Ele vive o presente sem compromisso nenhum. Ele vive o presente porque não se sente comprometido com nada.
nem com o passado nele, e nem em ter uma responsabilidade em relação ao futuro e à vida. E por que ele vive o presente? Porque existem duas teorias da psicopatia, né? Uma que diz que o psicopata não sente remorso, ele está blindado, então ele chama-se um Eros de muleta, não tem sentimento, ele é frio, geralmente são pessoas muito inteligentes, mas muito frias, né? E aí eles têm uma incapacidade de sentir culpa, de se responsabilizar por um problema de sentimento. Essa é uma teoria. Uma outra teoria da Melanie Clark, que eu acho também muito interessante, ele diz que é o contrário. O psicopata tem uma culpa tão grande, mas tão grande, que se ele contatar com a culpa, ele enlouquece, ele psicopatiza. Então ele dissocia, ele faz de conta, ele nega a culpa. Claro, esses espíritos que se sentiram muito com a lei, as duas são verdadeiras. Por isso que vamos pegar lá no livro Libertação, né? É, tem o Gregório lá, né? Ele está há 400 anos que a mãe dele está esperando ele sensibilizar o coração dele. Então, ele vem carregando uma dívida com a lei, né, de aprisionamento. Ele é um chefe das trevas, ele é um cara então que manipula, que escraviza a mente. Ele tem um ódio da Margarida e um amor pela Margarida também muito grande, porque o ódio é um amor contrariado. Então, ele é um psicopata. Ele não sente remorso, ele não sente culpa. Ele está insensível. Aquilo que o Emmanuel fala, a gente vai, que, de uma certa maneira, o oposto do amor não é o ódio. O ódio é o amor enlouquecido. O oposto do amor é a indiferença. Então, ele vai ficando indiferente, frio, distante, impenetrável. Mas não quer dizer que a consciência dele não está pesando. Então, de uma maneira, cada vez mais pesa sobre a consciência dele cobranças terríveis. O psicopata, ele nega realmente a culpa. Porque se ele se confrontar com a culpa, ele desaba. Até que uma certa hora ele vai afrouxando, vai cansando, 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 né? E vai tendo saudade desse amor não realizado. Isso vai fragilizando ele, deixando ele mais vulnerável, que é muito importante para ele, essa vulnerabilidade, para que a mãe dele possa tocar o coração dele e, num confronto espiritual, despertar ele para a realidade. E aí ele realmente, né, desaba emocionalmente. Aí o psicopata tem essas duas coisas. Ele realmente está anestesiado, perdeu a conexão com o self, com a sua essência, com a sua consciência, mas, ao mesmo tempo, há um medo, um movimento de negar a culpa, porque o confronto com a culpa vai ser muito doloroso mesmo. Mas, em algum momento, vai ter que chegar. Mas pode dizer que ele age de modo irracional, no caso? Eu não diria mais de racional, porque os psicopatas são muito racionais e muito inteligentes. Eles agem de maneira fria, fria e utilitarista, né? Eles sabem, eles são muito refinados, eles adoram Hitler adorava música clássica, não comia carne, né? Às vezes tem um ouvido, são muito inteligentes, mas são espíritos muito frios, né? Muito realmente, mas são muito racionais, né? Mas eu não acho com racionalidade. Se eu tenho uma situação de estresse, eu vou eu for reagir emocionalmente. Ou eu vou mijar nas calças, ou eu vou gritar, ou vou sair correndo, né? Porque agora o psicopata se mantém ali, inteiro, frio, capaz. Muito psicopata tem uma capacidade de lidar com situação de estresse muito boa. Justamente então eles têm muito recurso do ponto de vista
essa capacidade aí emocional, né? Ele corta alguém como se corta, né? Uma folha de papel, né? Ouvindo música clássica ainda, né? É, Dizendo, que carne bonita é essa desse cara aqui, né? Olha, então olha a frieza que eles têm, né? é. A irracionalidade que eu falo é entre aspas, entendeu? É como se fosse uma animalidade, entendeu? Que ele Sim, carrega, sim, é uma entre aspas. monstruosidade, né, Cláudia? É, é isso que eu quis Sim, dizer. tá. Nossa, pessoal, o tempo passou, né, doutor Gelson? Passou. E o que a gente queria era ficar um pouco mais, mas eu sei que todo mundo Uhum. aqui também já são 10, quase 10h30, né? Eu É. sei que tem gente aqui que dorme É. cedo, e com certeza você também tem outros compromissos, né? Então vamos deixar um pouquinho para a próxima vez, tá? Uhum. Agora tem muitas coisas. E eu diria para o pessoal, leiam os livros, o material que foi indicado para essa aula de hoje, porque tem coisas aqui maravilhosas que É, não dava a tempo de gente falar, não, né, a gente doutor não, Gelson? a Não dá gente não tempo. viu 10% do É, conteúdo da Joana, né? não daria É. É muita tempo, coisa. teria que ser muitas horas. É, Mas já recebemos bastante esclarecimento sobre a questão da dor, e esse aqui, o pensamento, desapego, terapia. Gente, é tanta coisa que tem nesses 5 livros indicados aqui, e não sei quem fez é. esse programa, mas acho que você está não pô, né? Mas material excelente para a gente aprender um pouco mais sobre quem somos, na Sim. verdade, né? Obrigada, doutor Gelson, muitíssimo obrigada, e eu vou encerrar a gravação. Espera aí.